descaradas de produtos conhecidos. Em 2009, surgiu a Olivia, a porquinha, uma cópia descarada da Peppa Pig. Já em 2016, no Brasil, apareceu o Chapeuzinho Vermelho e a sua turma, que apesar de não ser um porco, tinha exatamente as mesmas cores e personagens que a Peppa Pig. O filme Frozen foi um sucesso e, curiosamente, no mesmo ano, o Canadá projetou um filme chamado Frozen Land, que copiou descaradamente o logo do filme. A Disney, então, processou a produtora, e aí eles mudaram o nome pra A Lenda de Sarilla. Agora, por que comprar o Kit Kat se existe o Caticote? Ou por que comprar M&M se existe o H&H? Ou por que não, ao invés de comer Doritos, comer um Detos? Ou ao invés de Oreos, uma Boreos? E por fim, quem não ama mochila da Adadas pra levar o seu material escolar? Imagens extremamente desconfortáveis. Quem cortou esse bolo tinha um trabalho e conseguiu fazer ele errado. 3 pias, 5 secadores de mão. Nem pra deixar o espaço igualado. Se você masca o seu chiclete assim, saiba que você morreu por dentro. E que eu te odeio. Isso aqui não é só extremamente desconfortável, como parece difícil pra caramba. Esse azulejo, se bem que eu acho que se for na França faz um pouco de sentido. Essa é uma piada que só os inteligentes vão entender. Tentando defender essa pessoa aqui, eu acho que até faz um pouco de sentido se você não gostar da borda da pizza. Mas um monstro do Kit Kat, eu sinto que o sabor até melhora se você come o chocolate direito. Morder a tortuguita assim, eu inclusive acho que é crime. E como explicar a sensação de quando você tenta apagar uma coisa e a borracha faz isso? Quadradinho errado. E pra fechar com chave de ouro, quando você vai lavar a mão e seu moletom fica assim. Veganos que foram longe demais. Em 2019, uma mulher ficou tão frustrada com o cheiro do churrasco dos seus vizinhos que resolveu processar eles. Só que quando as pessoas do bairro souberam disso, organizaram um churrasco coletivo na frente da casa da mulher como vingança. Em 2022, a casa de uma mulher na Inglaterra foi infestada de ratos. Mas ao invés de se livrar deles, resolveu simplesmente alimentar os bichos e criar mais de 100 ratos em casa. Porém, pouco tempo depois, os vizinhos descobriram e começaram a reclamar. Aí a cidade multou a mulher em 10 mil reais e matou os ratos. Há pouco tempo, uma mulher se mudou com uma colega de quarto que era vegana, o que não era um problema. Só que numa noite, a mulher trocou todas as comidas dela por versões veganas sem avisar. E quando a mulher comeu a comida, teve uma reação alérgica e foi parar no hospital. Eu amo os veganos, tá? Menos esses que são meio esquisitos. Brinquedos que foram banidos. Em 1990, os Teletubbies lançaram um boneco do Teletubby vermelho, que quando você apertava dizia frases como te amo ou vamos brincar. Só que tinham algumas outras frases que eram um pouco estranhas, como roube ou morda minha bunda. Foi banido por motivos óbvios. Em 1965, a Barbie lançou a Barbie Festa do Pijama, que vinha com um roupão, uma balança e um livro, cujo título era Como Perder Peso, e o único conselho escrito nele era não coma. Também foi banida, graças a Deus. Em 2007, o CSI lançou um kit de análise de impressões digitais, um brinquedo bem tecnológico que simulava investigação. Com um pó que te deixava realmente analisar as impressões. O problema? Esse pó tinha uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. Também foi banido. Como os animais veem o mundo? Os cavalos têm um ponto cego bem na frente do olho e veem um pouco menos de cor que os humanos. Já as cobras conseguem enxergar o calor porque têm receptores infravermelho. E por isso conseguem enxergar suas presas mesmo que elas estejam escondidas. Sim, até os humanos. Os pássaros conseguem ver objetos a até 1,5 km de distância. E uma pomba consegue enxergar as rachaduras da rua. As moscas têm centenas de receptores visuais, o que faz elas terem um campo de visão bem amplo. E elas veem o tempo como se tivessem câmera lenta. Já os sapos conseguem ver só os objetos que se mexem. Eles conseguem focar e desfocar a visão no que querem ver e ignorar outras coisas como sombras. E por fim, os cachorros têm a visão bem parecida com a humana, com a diferença que não tem alguns receptores de laranja, vermelho e verde. Então é como se eles fossem humanos daltônicos. Pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland zoou pra Marvel que queria passar alguns dias numa escola pra aprender a ser adolescente. Só que eles levaram a sério e resolveram realmente fazer isso. Numa manhã, ele pegou sua mochila, caderno e estojo e foi pra uma escola completamente normal dos Estados Unidos. Nem os alunos e nem os professores sabiam o que estava acontecendo. Como ele era aluno novo, no começo de toda a aula, levavam ele pra frente e apresentavam pros outros estudantes. E aí ele finalmente sentou no fundo da sala, do lado de uma menina. Só que ela achou ele meio esquisito e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E ele respondeu: I'm actually Spider-Man. A menina riu e não acreditou. Imagina a cara dela quando um tempo depois ela descobriu que ele realmente estava falando a verdade. Momentos em que atores não estavam atuando. Em Malévola tiveram um problema. Eles não achavam nenhuma criança que não chorasse quando via Malévola. E por isso eles usaram a filha da Angelina Jolie na vida real. Então aqui ela não estava atuando, e sim brincando e procurando a atenção da própria mãe. Em Harry Potter, quando o Malfoy impede o seu amigo de levantar e aplaudir a Grifinória, o Tom Felton na verdade estava impedindo o seu amigo de levantar na hora que não era pra ele fazer isso.
atriz. Não era atuação, foi um erro real. No filme Coringa, essa cena não estava planejada. Porém, nesse exato momento, Joaquin Phoenix ouviu a trilha sonora do filme pela primeira vez e deixou escapar essa lágrima, que acabou indo pra versão final do filme. Pra cena de Titanic que o Cal e a Rose estão brigando, o ator Billy Zane improvisou completamente o momento em que ele joga a mesa pra cima. Por isso, essa reação da atriz é completamente real. A Coreia do Norte abriu as fronteiras. Eles acabaram de anunciar que eles vão abrir o país para turistas estrangeiros a partir de dezembro. Eles estavam fechados para qualquer tipo de visita há 4 anos. E disseram que passaram todo esse tempo construindo uma utopia socialista numa cidade que fica do lado da China. Essa cidade seria um modelo turístico com várias coisas para fazer, incluindo apartamentos novos, hotéis e até uma pista de esqui. Seria basicamente a capital do turismo da Coreia do Norte. O país sempre foi bem complicado de acessar. Para voar para lá, você não pode simplesmente comprar passagem e ir. Você precisa contratar uma agência de turismo autorizada pelo país, além de tirar um visto complicado e precisar ficar acompanhado de um guia turístico praticamente 24 horas por dia. Vamos acompanhar como essas viagens vão ser e vocês querem que eu vá pra Coreia do Norte pra mostrar pra vocês. Esse menino tem 21 anos e ainda tá no primeiro ano do fundamental. O nome dele é Joseph e ele repetiu o mesmo ano da escola 15 anos seguidos. As crianças que eram da sala dele hoje em dia são médicos, advogados e até professores. Até a professora que dá aula pra ele hoje em dia era da sala dele quando eles tinham só 6 anos. As crianças fazem bullying com ele, chamando ele de velho e burro. Porque não importa o quanto ele estude, ele simplesmente não consegue lembrar de nada. O Joseph tem uma deficiência de aprendizado, que faz com que ele não só esqueça tudo que ele estude, mas que ele também não consiga prestar atenção nas aulas. E é por isso que nos últimos 15 anos, sempre que ele faz a prova final, ele reprova. Não importa o quanto ele estude. Mas mesmo repetindo todas essas vezes e sofrendo bullying todos os dias na escola, o Joseph continua indo pras aulas e se dedicando mesmo assim. Vídeos que fizeram youtubers serem presos. Os gêmeos Stokes fazem muita pegadinha, mas essa deu muito errado. Eles fingiram que estavam roubando um banco, mas não avisaram ninguém nem do banco e nem da polícia. Todo mundo achou que era um roubo real, e eles foram condenados a 4 anos de cadeia. Durante um mukbang, essa mulher comeu um morcego inteiro. Só que o vídeo viralizou e ela foi presa por 5 anos. Já esse youtuber distribuiu Oreo pra moradores de rua, substituindo o recheio por pasta de dente. O vídeo chegou na polícia, que proibiu ele de usar YouTube por 5 anos e prendeu por 15 meses. Achei pouco. Enquanto o MrBeast tava dirigindo pra casa, a polícia parou seu carro e levou ele pra cadeia. Ele não sabia porque tava lá e ficou horas sem comida, até finalmente poder fazer uma ligação. E aí revelaram que era uma pegadinha. A comida dos comerciais é uma mentira. Sabe aquela foto linda de um cereal com leite de manhã? Eu sinto te informar, mas aquilo não é leite e sim cola, porque ela é mais grossa e não deixa o cereal murchar. As maçãs normalmente não tem muito brilho, então pra deixá-las mais bonitas, eles colocam spray de cabelo nelas. Eles também colocam glicose na comida chinesa, pra fazer ela parecer mais fresca na hora de comer. Como a espuma da cerveja não dura muito tempo, eles usam sabão líquido pra criar bolhas que durem bastante tempo. As marcas de grelha que você vê nos hambúrgueres também são falsas. Eles passam cera de sapato como se fosse maquiagem pra deixar ele mais bonito. Já o frango é recheado com papel higiênico pra parecer maior. E por fim, eles colocam bolas de algodão ou absorventes internos aquecidos atrás da comida pra parecer que ela tá quente saindo vapor. Os jeitos mais inteligentes que pessoas já colaram em provas. Essa pessoa fabricou o próprio rótulo de garrafa d'água. Só que ao invés dos ingredientes da água, tava escrito todas as respostas da prova. Esse garoto conseguiu mexer no celular enquanto fazia uma prova, porque colocou a manga do moletom imitando um braço na mesa, enquanto usava seu braço real pra mexer no celular embaixo da mesa. Um garoto de uma escola tinha uma prova, mas não tinha conseguido estudar. Ele então teve uma ideia. O dia antes da prova, ele gravou ele mesmo falando todas as respostas. E na hora da prova, ele pediu pra escutar música enquanto escrevia as respostas. Só que ao invés de ouvir música, ele reproduziu o áudio dele falando as respostas. E ele tirou 10. Essa pessoa escreveu as respostas na parte interna da manga e dobrou. Essa outra pessoa fez mais ou menos a mesma coisa, só que na sola do sapato dela. Funciona bem, até você escorregar, cair, bater a cabeça e morrer. Não colhem em prova. Jeitos burros que pessoas fugiram da prisão. Um homem chamado Alan Knight roubou mais de $50 mil do seu vizinho que tinha demência. E pra evitar ser preso por isso, ele resolveu fingir que estava em coma. O mais bizarro é que isso funcionou e ele conseguiu fingir isso por mais de 2 meses, convencendo não só os policiais, mas também os médicos de que ele realmente estava doente. E a polícia então só aceitou a situação. Até o dia que o Alan foi no mercado com a sua esposa e esqueceu que o lugar tinha câmeras. Aí ele foi preso. Uma mulher da China cometeu um crime e ia ficar presa por 9 anos. Só que tinha um detalhe, ela estava grávida. Na China, se você estiver grávida, pode ficar fora da cadeia por 2 anos. E por isso, em 10 anos, a mulher teve 5 filhos, só pra evitar ir pra cadeia. E o plano deu certo, até o dia que ela não conseguiu mais ter filho e finalmente foi presa. Brinquedos que foram banidos. Quando saiu o Trolls 2, eles lançaram uma boneca que ria e parecia completamente normal. O problema é que o botão de rir ficava no seu furico e acontecia isso aqui. Já em
2006 foi lançada uma pistola que jogava um líquido branco viscoso. Os pais, obviamente, não gostaram disso e ele foi banido. Esse brinquedo do Rafiki e do Simba parece completamente normal, até você ver como ele se mexe. Um martelo inflável é um ótimo jeito de deixar crianças brincarem sem se machucar. Tirando que o lugar pra encher é esse aqui. Wolverine! Essa boneca, lançada nos anos 80, comia qualquer coisa que você colocasse na boca dela. Qualquer coisa mesmo, incluindo cabelos e dedos e outras coisas.